Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé assim, o faça. Livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15. Livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15. Diz assim as Escrituras do Senhor: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Pai, é a tua palavra. Espírito Santo querido e amado, ministra nos nossos corações. Abre as Escrituras, ó Deus, não somente para o nosso intelecto, mas para o aquebrantamento, a capacitação, discernimento, ó Deus querido, e direcionamento. É o que nós te pedimos aqui nessa noite, certos que o Senhor há de fazer muito mais do que nós possamos pensar, pedir ou imaginar. Nos capacita, Senhor. Às vezes pensamos em alcançar pessoas tão distantes, e os próximos muitas vezes estão se perdendo. Tua palavra assim nos fala, ó Deus, que aquele que nega a sua casa, ó Deus, é pior do que o ímpio. Nos livra, Senhor, de estarmos sendo negligentes com a nossa família, ó Deus, e olharmos para tantas coisas, a nossa família muitas vezes aí deixada de lado. Mas ao contrário, que o teu Espírito possa nos, ó Deus, direcionar, ó Deus, ajustar as nossas casas, os nossos amigos, conhecidos, os que estão ao nosso redor e derredor. É o Senhor que acrescenta, é verdade. Mas precisamos da tua palavra para nos direcionar. Te louvamos por tudo e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar-se. O apóstolo Paulo, ele se coloca aqui como devedor. Ele se coloca aqui nesta carta, os irmãos da igreja de Roma, como um homem que tem um débito que precisa ser sanado. Um homem que tem aí uma questão que precisa ser resolvida, né, perante uma questão espiritual. Por que ele fala assim? Porque no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14 ao 17, vai relatar que o Senhor Jesus Cristo, né, na cruz do Calvário, ele rasgou, ele riscou a cédula de condenação, que é a cédula do que nos condenava. E ele cravou na cruz do Calvário, não é, ali trazendo ali a vergonha aos principados, potestades e dominadores do mal. Ele quer dizer o quê? Que nós não merecíamos a salvação, mas Jesus morreu no meu e no teu lugar. Nós não tínhamos mérito algum, não temos mérito algum. É pura misericórdia, graça e amor de Deus que nos alcançou. Então aquela célula que nos condenava do pecado, aquela célula que nos levava à justiça de Deus, à condenação, ela foi riscada na cruz do Calvário pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e cravada ali, né, expôs publicamente os principados, potestades e dominadores do mal, nos dando uma nova oportunidade. A Bíblia vai nos relatar que ele morre a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Graça, pura misericórdia e graça, um favor que nós não merecíamos. Então Paulo, quando ele encontra-se com Jesus, ou Jesus o encontra na estrada de Damasco, um homem que era perseguidor, um homem que merecia ali o juízo de Deus. Deus assim fala na sua palavra: esse é um vaso escolhido para mim, e ele vai ver o quanto é
perecer pelo meu nome. O Senhor começa a trabalhar no coração do apóstolo Paulo. Paulo agora sai a proclamar o evangelho, não é? E ali ele tem um objetivo, não somente aqueles que conhecem, os que não conhecem, a Roma, que era a capital central do mundo naquela época, né, que não proferia a fé cristã. Mas Paulo tem um objetivo no coração, né? Podem prender o meu corpo, mas a palavra que está dentro de mim, essa não pode ser presa. Então ele diz assim, olha, da mesma forma que eu fui alcançado, da mesma forma que eu fui liberto, da mesma forma que eu fui inserido na graça do Senhor, no projeto de Deus, agora eu me encontro devedor, porque eu sei o que Ele fez na minha vida, e eu preciso proclamar isso a outras pessoas. Eu tenho isso como dívida ao meu Deus que é todo poderoso. Quando Ele coloca essa palavra devedor, eu sou o devedor, tanto a gregos como, né, a cultos ou não cultos, enfim, ele coloca ali um contexto geral das pessoas que precisam receber o Evangelho, conhecer o Evangelho. Quando ele coloca assim, eu sou o devedor, esse devedor é colocado no original como uma dívida que vai ter que ser paga um dia. É uma dívida que foi estabelecida, nós devíamos, né, e Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Agora nós somos devedores da graça de Deus. Nós precisamos repassar aquilo que nos foi dado de graça dai. Né? Sem ter ali algum sentimento de reciprocidade, sem ter ali algum sentimento de sermos reconhecidos. Não é esse sentimento, porque nós não muitas vezes o Senhor falou conosco, ministrou ao nosso coração, e nós com o coração endurecido, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e cabe a nós agora, não é, o sentimento de gratidão por tudo aquilo que Ele fez nos nossos corações, nos alcançando, nos tirando do caminho de morte e nos colocando no caminho da verdade. Então, no velho homem, nós tínhamos uma dívida impagável, não havia como pagar, não é? As omissões, as mentiras, os pensamentos maus, o sentimento de egoísmo, não havia como pagar. Jesus pagou tudo isto. Ele nos perdoou na cruz do Calvário. Todos nós fomos perdoados. Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, nesse período da graça que estabeleceu ali, né, período da graça através do Senhor Jesus, me permitam, quando nós fazemos parte desse Novo Testamento, significa que a partir do Novo Testamento, alguém entregou sua vida. Não há testamento com ninguém vivo, viu? Então o Novo Testamento inaugura-se quando Jesus ele diz, está consumado. Ali nós temos direito a esse Novo Testamento, essas novas promessas em Cristo Jesus. Ali nós somos participantes da graça, inicia-se ali a época da graça. Então quando ele olha o que foi feito na vida dele, o que nós olhamos que foi feito na nossa vida, o que fazer para retribuir? Não é uma troca de dívida, mas ali é um sentimento de gratidão do que fazer por tudo aquilo que Ele fez por nós. O que podemos fazer, o que podemos dar a Deus por tudo que Ele acrescentou nas nossas vidas. O livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, declara assim, livro de Efésios 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz. Nós não fazemos nada para ser salvo. Agora, no versículo 10, ele fecha o pensamento de todo esse contexto que a Bíblia vai trazer nos 2 versículos anteriores. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não nos salvam, porque pela graça nós somos salvos. Não vem de nós, não há virtude em nós, é dom de Deus.
É favor de Deus que nos levou à salvação. De criaturas para filhos, de bastardos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Agora, essas boas, as obras não vão nos salvar, mas nós em Cristo Jesus fazemos as boas obras, porque isso é fruto do Espírito Santo que habita em nós. E essas boas obras serão passadas no dia do grande julgamento. No dia do grande julgamento passará as obras, e aquilo será provado em fogo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, queridos e amados irmãos, inaugurou o tempo da graça. Ele deixa lá no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aqui se chama a grande comissão. Nós fazemos parte dessa grande comissão. Jerusalém, Judeia, não é isso? Samaria e os confins da terra. O que aconteceu com a igreja? Então aqui é para todos os povos, línguas e nações que precisam ouvir esse evangelho. Porque nós somos devedores de um evangelho que foi inserido nos nossos corações e nós não podemos retê-lo. Nós não podemos reter esse evangelho no qual nos alcançou. Nós não podemos reter as verdades das quais nos convenceram que nós andávamos em caminho de morte e houve uma conversão genuína para que nós mudássemos a nossa direção. Nós nos tornamos devedores desse presente, nós nos tornamos devedores dessa bênção que acrescenta vida e vida de paz. Por isso, igreja amada, nós fazemos parte dessa grande comissão que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide por todos os lugares, por todos os bairros, baladas, caminhos, pregai o evangelho. A Bíblia nos fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. É o único lugar que nós usamos a Trindade, porque o restante, a carta é selada pelo nome do Senhor Jesus, qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só há um Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. Somos devedores dessa bênção, somos devedores dessa graça, somos devedores daqueles que se sentem salvos, inseridos no corpo de Cristo. Nós somos devedores como o apóstolo Paulo. O que nos falta é esse sentimento. E esse sentimento de dívida nos faz muitas vezes o que fazer? Aí o Espírito Santo vai trazer o direcionamento que precisamos. Para isso que nós fazemos parte de uma igreja. Para isso que nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Já ministramos várias vezes aqui que tem uma visão e tem uma missão, que tem um direcionamento dado a um determinado lugar para ser ali, as pessoas serem inseridas de conformidade às suas necessidades. Porventura, você com problema cardíaco, você vai lá no oftalmo. Porventura, você com problema de oftalmo, você vai lá no pediatra. Não, Deus ele é coerente. Deus ele é justo, Deus ele é verdadeiro. Então Deus vai colocar pessoas na sua frente que precisa dessa visão, dessa missão da Monte Carmelo, na qual é restauração de famílias, restauração de altar, restauração de adoração. E nós precisamos entender essas verdades e proclamar esse evangelho que nos alcançou. Amém ou não amém? Então Paulo reconhece que ele é devedor, que todos nós precisamos reconhecer. Sabe, queridos, todos nós precisamos que somos devedor em Cristo Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 9, versículos 16 e 17, se puder colocar, para que a igreja possa acompanhar, isso seria importante. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 9, vai dizer assim. Versículos 16 e 17. Porque se anuncio... 1 Coríntios 9, 16 e 17. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Vou me gloriar de quê? Se o evangelho é de Cristo. Dos meus conhecimentos, das minhas experiências, jamais. Importa que ele cresça e que eu diminua. Pois me é imposta essa obrigação.
E aí, ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque naquele dia nós vamos passar as nossas obras. Aquele que verbaliza, fale. Aquele que tem perna, leve a paz. Proclame, não fale, não deixe de falar. Não deixe de anunciar esse evangelho. Porque é muito claro as escrituras, irmãos, como nós podemos ficar calados? Né? Se para nós, que entendemos que foi o evangelho que nos alcançou, ela se torna uma obrigação espiritual, diz as escrituras do Senhor. E por isso, versículo 17, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se me dá vontade, apenas uma dispensação me é confiada. De boa mente, de boa vontade, disponibilidade. Não fazer porque o pastor mandou, porque tem uma campanha. Eu acho muito interessante isso, né? A campanha de 7 semanas para você ser abençoado. Então nós determinamos tempo para Deus. É interessante essas coisas, né? Nós vamos determinar o tempo que Ele tem que fazer. Nós somos agora senhores do Senhor. Não, de boa vontade. Ele vai operar da sua misericórdia, da sua graça, mas nós temos ferramentas na mão dele. A Bíblia diz: se nós não falarmos, as pedras clamarão. Se nós não abrirmos os nossos lábios, irmãos. Sabe, a Bíblia fala assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, esse peca. Tem gente que está morrendo do teu lado. Nós temos que sair dessa inércia, dessa passividade. Quem você ganhou para Jesus esse ano? Quem que você visitou esse ano? Foi na casa de quem esse ano? Levar uma palavra. Levar uma oração. Um abraço. Pastor, eu não tenho nada, mas o pouco que você tem é muito para aquele que não tem nada. Deus está te chamando hoje para você não se calar mais. O que você tem é um tesouro que o mundo não tem. O ouro e a prata não pode comprar. De boa vontade faço, de boa mente. Não faço para ser reconhecido. Não faço para as pessoas darem abraço, tapinha nas minhas costas. Eu faço porque é uma verdade dentro da minha vida. Eu faço porque um dia, chegar a hora, eu fiz o meu melhor. Pode não ser o melhor do que Deus esperou, mas eu busquei fazer o meu melhor. A minha boca não se calou diante do pecador. Os meus braços não se fecharam diante daquele que estava caído. Os meus pés não deixaram de ir até onde aquele que não podia se movimentar. É isso que eu vim te chamar hoje, irmão. De boa mente, sem maldade, sem subterfúgio, sem esperar nada. De boa mente, coração aberto. O grande segredo do Evangelho. Querido, se você não guardar nada do que eu estou ministrando aqui hoje, mas guarde isso aqui. O grande segredo do Evangelho é o coração do ser humano. Coração maldoso, Deus não vai honrar. Coração ambicioso, Deus não vai honrar. Coração dividido, Deus não vai honrar. Guarda isso, porque um dia o Espírito Santo vai falar no teu coração e você vai falar um dia, aquele pastor antigo, velho, você pode me chamar do que for. Ele ministrou e eu não tive a minha atitude de mudar o meu coração. Todo o segredo está no teu coração. Todo o segredo está no teu coração. Deus falou no livro de Samuel, eu não atento para a aparência. Eu olho para o coração. Todo o segredo está aqui, ó, no seu coração. Todo o segredo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, diz assim. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, diz assim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando nós falamos que aqueles que sabem fazer o bem não faz peca, vamos prestar conta.
Mas do que eu vou prestar conta? Das minhas obras. Voltamos lá. Em Cristo Jesus, eu não sou salvo para as boas obras, mas em Cristo Jesus eu pratico as boas obras. E as minhas obras que serão julgadas. Não é que a pessoa, eu não faço para a pessoa me reconhecer. Presta bem atenção, irmãos. O que é boas obras? Boas obras é quando você faz alguma coisa a alguém através do Espírito Santo. Não é por dó e nem pela amizade, é pelo Espírito Santo. Você pode fazer muitas coisas, muitas coisas. Você pode entregar cesta básica, você pode... O que você tiver no seu coração, faça. É você. Já administrei sobre isso aqui. É você. Tem alguma coisa errada? Não. Mas, através do Espírito Santo, essa é a obra de Cristo. Quando Deus manda fazer, quando Deus direciona a fazer, a glória não é humana, a glória é para o Senhor. A pessoa não reconhece o ser humano, a pessoa reconhece Deus operando na vida de qualquer pessoa para abençoar o ser humano. É muito diferente. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então a Bíblia nos fala que todos nós vamos passar diante do tribunal de Cristo, para o bem ou para o mal. É um momento de prestação de conta. Por isso estou te chamando aqui hoje. Vai chegar o dia da prestação de conta. E a Bíblia vai nos falar, ela relata isso. O pastor da igreja, ele vai prestar conta de cada pessoa que ali congrega. Cada um de vocês que ouvem a palavra, vai chegar no dia que eu vou prestar conta da minha família, da minha esposa e do ministério que ele me concedeu. Aquilo que eu ministrei, se foi uma verdade ou foi algo para mexer com a emoção, eu vou prestar conta de cada um de vocês. E quando eu digo a vocês que vai ter o dia da prestação de conta, eu estou dizendo, a responsabilidade é de vocês. Pregar o evangelho de boa vontade, primeira carta de Paulo, à igreja de Coríntios, capítulo de número 9. Olha só o que Paulo faz. Eu acho essa carta maravilhosa, essa passagem de Paulo, quando ele se faz de fraco para ganhar os fracos, diz assim, 9, 20 ao 23. Ele diz assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Está falando do pecado, do jugo. Pessoas que não sabem que estão presas e precisam ser libertas. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Pessoas que não têm limites, pessoas que não têm parâmetros, ele se faz, mas não estando dentro desse critério, mas o temor do coração de Deus, para que ele pudesse ficar perto dessas pessoas e as conquistá-la para Cristo. Diz as Escrituras, versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algum. Esse versículo é muito chave para a minha vida, porque muitas vezes as pessoas, elas têm que mostrar uma postura de fortalecimento, muitas vezes de ousadia, para mostrar que é forte, e dentro delas estão fracassadas. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para servir, e o apóstolo Paulo diz, eu me fiz de fraco, não se importando o que as pessoas pensavam. Nós não precisamos nos importar se a pessoa vai dizer, esse é tolo, ele podia ter feito isso ou feito aquilo. Meu irmão, é na direção do Espírito Santo. É Ele que vai nos honrar. É Ele que vai fazer a grande obra ser feita. 23, eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Por isso que existe nele a boa vontade. A boa vontade. Essa noite eu vou orar por você, irmãos, que estão presos a paradigmas. Irmãos que estão presos a paradigmas, Deus quer usar e estão presos a paradigmas, pensamentos do passado.
Eu quero orar por você, para Deus quebrar essas algemas na sua vida. Deus não tem que operar do jeito que você quer. Ele é Deus. A multiforme graça é dele, não é nossa. Não é do meu jeito, da minha forma. Quer seguir o Senhor Jesus? Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz. E o siga para a honra e glória do nome do Senhor. A liberalidade, a vontade de fazer a obra. A Bíblia vai nos falar, Isaías 6, versículo 8. Diz assim o Senhor: a quem enviarei? Isaías diz o quê? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Ele não diz assim, assim eu não quero. Desse jeito eu não faço. Ele diz, envia-me a mim. Eu crucifico as minhas vontades. Eu me submeto à tua vontade. Eu faço aquilo que está no teu coração, Senhor. Que o meu eu seja cravado na cruz do Calvário e que teu Espírito seja glorificado através da minha vida. A quem eu enviarei? Ele diz, envia-me a mim. Sabe quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai daí. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não mostrou. Ele está dizendo, a quem enviarei? Ele diz, envia-me a mim. Eu abro mão das minhas paixões, dos meus desejos, das minhas vontades, para fazer a tua, Senhor. Para fazer a tua vontade. Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não permita, irmãos, pessoas próximas a você, entrando em depressão e você não falando nada. Não permita, irmãos, você passar um dia ou uma semana sem você mandar um versículo para um grupo, seu grupo de crescimento, o seu grupo, e você não mandar um versículo para ele. Não permita, irmãos. Não deixe o diabo te amarrar. Você é pescador de almas. Não deixe o diabo amarrar você. Você dá mais. Quantos WhatsApp aí você dá por dia? E muitas vezes nós não passamos um versículo para alguém. Alguém que está sofrendo, alguém que está chorando, alguém que está se sentindo só. Quantas pessoas estão com sede de Deus, irmãos? Vocês não têm noção. E nós estamos preocupados em trabalhar, nos alimentar, nos vestir, e nas nossas demandas pessoais. E vai chegar o dia do grande trono. Cadê as tuas obras? Cadê o teu talento que eu entreguei na tua mão? Eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Por que você não falou? Por que você se calou? Você tinha tantas ferramentas na mão. Por que você não fez? A Bíblia vai nos falar historicamente dizendo assim, irmãos, no Velho Testamento, quando era feito um sacrifício para a remissão de pecados, ele não era feito no templo, era fora do templo. Era fora do templo. Todo sacrifício, o sangue daquele animal, né, para a remissão dos pecados, era feito lá fora do templo. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, como Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, eles tiraram fora do arraial. Eu estou te chamando, eclésia, para fora. Para fora. Deixa o sangue de Cristo que está sobre a tua vida chegar às pessoas que precisam ser alcançadas. Seja uma carta aberta lá fora. Seja você lá fora um missionário, levando a mensagem da cruz. Irmãos, nós somos devedores da graça de Deus. O que está nos prendendo? Vai chegar o dia da prestação de conta. E eu vou dizer, eu preguei aquele dia. Eu ministrei no coração daquela moça, daquele rapaz. Por que eles não fizeram? Se o Espírito que habita em cada um de nós, ele é vivo, eficaz, poderoso. Eu estou te chamando, meu irmão, porque você faz parte desse projeto.
Eu vou orar por você hoje, para Deus destravar o teu ministério. Para quebrar esse paradigma, essas correntes da tua vida. E você poder falar desse evangelho que te alcançou. Alcançou o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu cônjuge, o teu filho, a tua filha. Restaurou a tua casa, curou gente. Abriu portas de emprego. Deus não é negociante, mas é Deus de milagre. E você está calado. Fica de pé comigo em nome de Jesus.